Olá pessoal, mais um vídeo a respeito do IPVA com referência às pessoas com deficiência física no estado de São Paulo. Pois bem, o que abalou o mundo PCD no final de semana passada foi uma notícia. É um tanto quanto jurídica, mas eu vou tentar passar da maneira mais simples possível, mas infelizmente alguns termos técnicos têm que ser colocados, a fim de que o público PCD consiga entender o que aconteceu. Pois bem, falou-se que o Supremo Tribunal Federal não reconheceu a repercussão geral no recurso extraordinário que julgou no dia 15 de outubro de 2021. E a maioria das pessoas entendeu isso como um ato negativo. Mas não foi bem assim. Vamos tentar elucidar e trazer essa questão de maneira mais simples. Pois bem, realmente o Supremo Tribunal Federal julgou uma causa onde reconheceu que não houve a repercussão geral. Vamos vê-la. O Supremo Tribunal Federal, no tema 1176, decidiu a revogação da isenção do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, IPVA, para pessoas com deficiência ante o direito e a isonomia tributária. Esse julgamento ocorreu no dia 15 de 10 de 2021 e a decisão foi pela inexistência de repercussão geral por se tratar de matéria infraconstitucional. Bom, nós sabemos que o Supremo Tribunal Federal, ele é o guardião da Constituição Federal. Ele só julga as causas que violarem a Constituição Federal. Mas vamos ver. Tem uma palavra nova, repercussão geral. O que seria essa repercussão geral? A definição de repercussão geral vem explicada num artigo do Código de Processo Civil. Vamos vê-lo. O artigo 1035 do Código de Processo Civil diz: o Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá de recurso extraordinário quando a questão constitucional nela versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo. Parágrafo 1º. Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. Então nós vimos que o Supremo Tribunal Federal, além de julgar causa constitucional, a questão tem que ter uma relevância econômica, política, social e jurídica, senão ele não julga, ou seja, abranger muitas pessoas que tenham a relevância no território pátrio. Mas vamos pensar, segundo o dado estatístico do IBGE, o Brasil possui em torno de 44 milhões de pessoas com deficiências físicas. A nossa população é estimada em torno de 200 milhões de pessoas. Isso representa que quase 25% da população brasileira tem alguma espécie de deficiência física. Conforme também dado estatístico do IBGE, no estado de São Paulo existem em torno de 3 milhões de pessoas com deficiências físicas. Então nós vimos que já a princípio é uma questão relevante, é uma questão que merece uma atenção especial, porque atinge milhões de pessoas. Do ponto de vista econômico, nós temos que verificar que a distribuição do IPVA, muito embora seja um imposto estadual, fica 50% para o estado e os outros 50% vai para o município onde ocorreu o emplacamento do veículo. Sem falar também que com essa isenção do IPVA e também por sua vez do ICMS, existe uma alavanca, existe um aumento de vendas de carro. Isso reflete diretamente na indústria automobilística, aonde garante o serviço, o emprego de diversos funcionários. Então, tendo do ponto de vista econômico,
conforme exigido pelo Código de Processo Civil, esse requisito está preenchido por esses argumentos que eu falei. Agora, dentro do ponto de vista político. Bom, nós temos uma Convenção Internacional das Pessoas com Deficiências Físicas que foi introduzida na nossa legislação por intermédio de um decreto federal. Então, elevou-se a preceito constitucional essa convenção. E aonde fala que o Brasil, por ter incorporado essa convenção, ele não olvidará esforço, inclusive legislativo, para que ocorra a diminuição das diferenças e dificuldades das pessoas com deficiências físicas para seu ingresso na sociedade, de modo que ela possa eliminar ou tentar amenizar as barreiras sociais existentes, a fim de que elas possam ter a sua vida o mais normal possível. Então, dentro do ponto de vista político, existe sim a relevância, porque o Brasil se obrigou a fazer legislação que permita a inclusão social e não que retire. Porque no vídeo anterior eu expliquei a vedação da retrocessão do direito social. Uma vez concedido um direito social, não pode mais ser retirado por intermédio de legislação sem que haja uma medida correspondente. Isso não aconteceu. Então, e criou-se também uma diferenciação entre as pessoas com deficiências. Mas esse não é o tema. Vamos prosseguir. Com referência ao interesse, à questão social, nós temos que voltar novamente à Convenção Internacional das Pessoas com Deficiências Físicas. Porque essa isenção, ela também tem a finalidade de proceder à inclusão social da pessoa na sociedade. Por quê? Porque ela tendo a mobilidade, que também é garantida pela Convenção Internacional e pelo Estatuto das Pessoas com Deficiências, permitindo que as pessoas dependam muito menos de outra, que ela possa exercer a sua vida naturalmente. Então, dentro do ponto de vista social, essa questão também é relevante. Dentro do ponto de vista jurídico, não podemos esquecer que em agosto de 2020 houve o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade por omissão ajuizada pela Procuradoria-Geral da República, a do número 30, ação direta por omissão. Aonde o ministro Dias Toffoli reconheceu que a não concessão de isenção às pessoas com deficiência auditiva era um ato discriminatório. Até então, as pessoas com deficiências físicas não tinham direito à isenção do IPI. Só passou a ter com o julgamento desse julgamento realizado pelo Supremo Tribunal Federal, aonde determinou que o Congresso Nacional editasse lei regulamentando essa situação. E até que se regulamentasse, prevaleceria para todos os fins e efeitos, inclusive a concessão da isenção, essa decisão, esse julgamento do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, reconheceu-se o direito à isenção. E o não reconhecimento implicaria num ato discriminatório. Então o Supremo veda também a discriminação. E a legislação paulista, ela criou uma graduação entre as pessoas com deficiência, o que não existe. Deficiente é deficiente. Não existe nenhuma determinação, nenhuma graduação no local que deveria haver se assim quisesse, que seria o Estatuto do Idoso ou a Convenção Internacional das Pessoas com Deficiências Físicas. Se não existe, deficiente é deficiente. Não existe, para efeitos da isenção, uma pessoa mais ou menos deficiente. Todos são. E lembrando, temos que atentar que esse ato não foi tão negativo como todo mundo está pensando. Como muitos vieram conversar comigo. Não, vamos ver o lado positivo. Bom, talvez foi muito bem explorado ou não foi muito bem explorado esses requisitos por ocasião da interposição do recurso extraordinário. Então há a necessidade de você procurar o seu profissional de confiança e o seu profissional com certeza ele deverá saber
esses pontos, deverá demonstrar para o Supremo Tribunal Federal que houve sim a violação a um dispositivo constitucional e as questões são relevantes dentro do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, dentro do ponto de vista social e do ponto de vista jurídico. Mas tem que delimitar, tem que escrever certinho lá no recurso extraordinário explicando esses temas. E mais um detalhe, olhe bem, vamos ver de novo a decisão do Supremo Tribunal Federal. Olha lá o tópico inicial que diz, tema 1176, revogação da isenção do imposto sobre propriedade de veículos automotores, IPVA, para pessoas com deficiência. Aqui é o importante que está em amarelo, ante o direito adquirido e a isonomia tributária. Então vocês viram que o tribunal reconheceu que não há isenção tributária sobre o enfoque, sobre os temas, análise dos temas, isonomia tributária e direito adquirido. Mas o ponto principal que eu vejo, lembrando que meus vídeos são meramente informativos e não consultivos. Eu falo o que eu estudo e o que eu entendo. Então vamos lá. Lembrando que eu sempre falei desde o começo dos meus vídeos, no primeiro vídeo publicado sobre IPVA, ou qualquer isenção, o ICMS ou o IPI, que a questão é a discriminação em relação às pessoas com deficiências físicas e não o direito adquirido e nem a isonomia tributária. É esse o enfoque, que aliás foi reconhecido pelo ministro Dias Toffoli ao julgar a ação direta de inconstitucionalidade por omissão ajuizada pela Procuradoria-Geral da República, aonde disse que não se poderia excluir as pessoas com deficiência da isenção, porque eles também são deficientes, eles possuem os mesmos direitos que os demais. E isso contrariava a Convenção Internacional das Pessoas com Deficiências Físicas. Então, o enfoque, eu vejo que é a questão de violação desse entendimento do Supremo Tribunal Federal e violação que está ocorrendo a discriminação das pessoas com deficiência. Então, essa lei seria inconstitucional por esse motivo. Não porque feriu a isonomia tributária, que também pode ser arguída, em alguns estados e algumas câmaras está reconhecendo, ou o direito adquirido. Não sobre esse enfoque, mas se muda o enfoque, muda a chave. Creio que sobre esse tema ainda não houve análise no Supremo Tribunal Federal. Então creio que o caminho seja por aí. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Por favor, compartilhe, se inscreva no meu canal, siga nas redes sociais. Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima.